Bom, gente, vamos lá. Aula 4 do primeiro ano, intervalos reais, certo? Última aulinha aqui de revisão de conteúdo. Próxima aula a gente já vai começar então com as matérias novas, certo? Preparar vocês então os novos conteúdos. E vai acontecer já na segunda-feira, certo? Se quiser já ir ver no livro lá, o que vai cair, a gente vai voltar para o módulo 1, tá bem? Vamos lá. Intervalos reais. Podemos representar conjuntos, subconjuntos e soluções de equações pela notação de intervalos. Intervalo significa que o conjunto possui cada número real entre extremos indicados, entre os dois extremos indicados, seja numericamente ou geometricamente, certo? Então, como a gente vai ter agora, trabalhando com o conjunto dos números reais, dentro dos reais existe infinitos e infinitos números, certo? Nós não conseguimos mais escrever, né, o intervalo real como a gente fazia nos conjuntos antes de saber como que funcionavam os conjuntos reais, certo? Com o intervalo a gente vai ter todos os possíveis números entre dois elementos, certo? Se eu tenho o número 1 e o número 2 no intervalo, se eles são os meus extremos, dentro dele vai ter infinitos números ali. Todos os números com vírgula, números, vários e vários números, certo? Então, olha só, vamos aprender eles então. Representação. O intervalo, né, ele pode ser representado como intervalos, obviamente, certo? Ele pode ser usado com parênteses e meu colchetes, certo? Parênteses e esses colchetes assim, a gente já vai ver eles nos próximos slides, tá? A gente tem que saber que esses caras aqui vão ser usados em situações muito específicas, certo? E aqui o que foi que eu usei foi somente essa situação aqui, que o meu colchete é fechado, certo? Ele está escrito da forma correta dele, assim podemos dizer, né? Aqui a gente tem um exemplo, intervalo A, 0 a 5. O que isso indica? Vai ter todos os números ali dentro de 0 até o 5. A forma geométrica, ele vai identificar os extremos do subconjunto na reta, marcá-los com a bolinha aberta ou fechada, a gente já vai falar sobre isso. Sinaliza o interior desse intervalo pintando a parte da reta correspondente a ele, certo? O que isso quer dizer então? Eu tenho o meu extremo aqui, as bolinhas, ó, 0 e 5. Dentro dele aqui, ó, que está pintado em vermelho, mostrando que eu estou pegando todos esses números aqui. Esse é o meu intervalo. Esses são todos os números que eu estou escolhendo no meu intervalo. Bem? E por teoria de conjuntos. Então, o intervalo na forma de um conjunto, certo? Isso aqui é uma forma formal matemática de se escrever o seu intervalo. Isso vai aparecer muito para vocês, tá? Tentem entender. Então, o meu conjunto A vai ser igual. Meu conjunto não. Na verdade, a gente está escrevendo ele como conjunto, né? Então, o intervalo, que agora virou conjunto, que vai ser o x pertencente aos reais, o que? Meu x vai estar entre quem? 0 e 5. Analisa aqui, ó, meu sinal de menor e maior, ele está com o sinal de igual aqui embaixo. Isso aqui é uma característica muito importante do intervalo que a gente tem que prestar atenção. Tá? A gente vai ver isso nos próximos slides. Tudo bem? Aqui, notação dos intervalos, certo? Então o intervalo ele pode ser aberto, nos seus extremos não estão inclusos. Então aqui voltamos àquela palavrinha, ó, aberto e fechado. Ó, aberto. Então quando seus extremos não estão inclusos. Então o meu extremo nessa situação aqui ele não vai fazer parte do intervalo. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo genérico, ó, um número AB aberto, x pertence aos reais, tal que A e B, entre o x, né, vai estar entre A e B. Note aqui que o sinal de maior ele não está mais com o igual. Isso significa que o quê? O meu x ele não pode ser igual a esses caras. Ó. Exatamente isso. Ó. Ele não está incluso meus números. Então, eles não podem ser esses extremos. Certo? E aqui a gente tem o parênteses. Ó. Vai se envolver naquela situação. O parênteses ele só vai ser usado quando ele for aberto. Tá? Se você notou aqui, ó, meu colchete está virado ao contrário. Aqui não é escrita errada. Tá? Aqui está correto. Ele só está indicando para mim que isso está aberto. Então o B
exemplo aqui, ó, B está aberto em 1, aberto em 5. Aqui parênteses também está indicando aberto, ó, aberto em 1 e aberto em 5. E a escrita em conjuntos, aqui ó, meu sinal de maior, menor, está sem o igual, porque o número não pode ser igual a esses meus elementos aqui nos extremos, porque eles não fazem parte do intervalo. Bem? E aí, onde mais a gente vai utilizar essa notação? Ó, para a gente indicar um dos extremos e o outro sendo infinito. Então, sempre quando o meu tiver esse símbolo de infinito, eu tenho que utilizar o sinal de aberto. Tá? Então, aqui, aberto em 1 e aberto em infinito. Isso aqui tem que ser obrigatoriamente aberto. Eu poderia deixar fechado aqui em 1, tá? Não tem problema nenhum. O importante é que quando a gente utiliza infinito, ele tem que ser aberto. Por quê? Porque imagina, infinito, ele não é um número. Eu não consigo mensurar o infinito. Então eu não sei aonde é o seu limite, onde é o seu extremo. Então não tem como o meu x ser igual ao meu infinito, né? Por isso, ele vai ser aberto. Tá bom? Então aqui escrito em notação com parênteses e aqui escrito em conjunto. Ó. Aqui está dizendo que o meu intervalo tem que ser 1 até infinito. Então o x tem que ser qualquer elemento maior do que 1. Tá bom? E aqui ao contrário, ó, para os negativos infinitos, né? A gente vai ter então o x tem que ser menor do que o 5. Qualquer número menor do que o 5 já vale. Certo? Então continuando. Aqui, o intervalo é fechado, os seus extremos estão inclusos. Aí é bem mais fácil. Ó. Fechado é igual aquele exemplo inicial. A gente tem aqui as opções, ó, igual, certo? A gente tem o menor e o maior igual, porque é fechado. E aqui, tem um erro, ó. Aqui eu coloquei errado, tá? O colchete é virado para dentro, tá bom? Um errinho aqui de digitação, tá? Aqui é para dentro, para sinalizar que isso aqui é fechado, bem? E aí no conjunto a gente tem o menor e o maior com o sinal aqui de igual embaixo. Aqui foi o único errinho de digitação, tá? Que é ao contrário, bem? Agora aqui, semi-aberto ou semi-fechado. Quando um dos seus intervalos estão incluso e o outro não. Então aqui a gente tem vários exemplos, ó, bem simples. Fechado e aberto, aberto e fechado e aberto e fechado, certo? E aqui tudo vai mostrando, ó, as igualdades, ó, maior, menor, igual, certo? Bem? Então, prestar atenção. E isso aqui pode acontecer também. Um lado está aberto e o outro não, certo? Lembrar das notações, tudo bem? As operações agora. Vamos aprender a fazer as operações. Qual operação a gente consegue fazer? Todas as operações que a gente fazia com os conjuntos. União, interseção e a diferença. Então, o que a gente vai fazer com elas? A gente vai utilizar a representação geométrica para facilitar nossas contas, certo? Então, se um intervalo é muito importante, pois devemos observar o comportamento dos intervalos, né? Essa representação aqui, por isso que a gente utiliza ela. Ela vai ajudar a gente a achar quais são os elementos que estão em comum, os elementos que estão na união, os elementos da diferença, fazer as operações. Tudo bem? Vamos para os exemplos. Ó. União. A união de intervalos inclui todos os elementos de cada um dos intervalos, mesmo que o elemento apareça apenas em um deles. Outro jeito de mencionar isso é a junção de todos os elementos do seu intervalo. Então você vai pegar e vai unir os dois intervalos. Ó. Então aqui eu tenho 1 e 5. Vou unir o intervalo 2 e 7. Então, essa união, obviamente, vai me dar os elementos 1 e 7. Ó. Vou pegar sempre o menor e o maior nessa situação aqui, né? A gente vai pegar e vai unir os dois. Tem desde lá do menos 1 até o 7. Tudo bem? Então aqui está escrito o meu intervalinho. Ó. Tudo bem? Interseção. Interseção de intervalos inclui apenas os elementos que estão em comum. Apenas os elementos que estão um no outro ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem o 1 e o 5. Intervalo 1 e 5.
a gente tem aqui o 2 e o 7. E eu vou ter em comum aqui, entre esses intervalos, eu vou ter aqui dentro 2, vai até o 5 nessa situação. Então, a única coisa que eu vou ter em comum vai ser do 2 até o 5, aqui com esses dois intervalos. Bom, se você não está conseguindo visualizar isso aqui, tenta montar a forma geométrica desses dois aqui, ó. Faz lá o risco, faz as bolinhas. Tenta fazer as bolinhas na proporção certa, tá? Colocar na posição correta. E olha aonde que eu tenho os elementos em comum entre esses dois números aqui, entre esses dois intervalos. Né? Você vai ver que o que está em comum começa em 2 e vai somente até o 5. Então aqui está a outra notação em conjunto. E aí a gente tem a diferença de intervalos. A diferença é de você tentar fazer simplesmente uma subtração. Tá? Então como é que vai funcionar isso aqui? Ó? Ela vai excluir do intervalo original os elementos do intervalo que subtrai. Outra forma de falar isso, ó, você vai retirar do seu primeiro intervalo os elementos em comum com o seu segundo intervalo. Então, a diferença, o primeiro intervalo que é o que manda, certo? Ele é o que vai ficar sobrando no final. Aí você tem que ver? Você tem que ver quem eu vou remover desse meu primeiro intervalo. Ah, eu vou remover o intervalo 2 até o 7. Então, todo mundo que está do 2 até o 7, desse meu intervalo aqui, vai sumir. Então, vai sumir o 2, vai sumir o 3, o 5, o 6, o 7, vai sumir todos esses números aqui. Então, como que eu vou escrever essa diferença? Ó, vou escrever que o intervalo que sobrou, esse de 1 até o 2, aberto. Que é aberto, porque esse 2 aqui, eu também estou removendo. O 2 aqui vai ser removido. Mas, como eu não posso escrever o 2 na minha resposta, né, caso que ele foi removido, eu tenho que escrever ele como forma de aberto. Então, na situação da diferença, é onde a gente vai utilizar mais ainda esses sinais assim de aberto e fechado. É aqui que a gente tem que prestar muita atenção nesses sinais. Tudo bem? E aí como fica aqui, ó, notação de conjuntos, o x vai estar entre 1 e o 2, sendo que não pode ser igual ao 2. Ok? E essa então foi a nossa aulinha de revisão, né? Esse aqui é bem facinho para vocês já deveriam estar sabendo, tá, gente? Tinha também o trabalhinho para vocês fazerem. Na próxima aula a gente vai começar então com as matérias novas, tá? Então, matéria nova. E logo depois que a gente terminar essas matérias novas, a gente vai ter o outro trabalhinho com vocês, tá? Mas, gente, bons estudos!